Bandido bom é bandido recuperado. Esse termo recuperado eu conheci na APAC, que é uma instituição carcerária que prevê a recuperação do interno. Recuperação através de atos socializadores que vão colocá-lo sob uma outra perspectiva. Lá dentro, o preso não é um lixo humano que merece sofrer, que merece ser castigado até que ele aprenda que o que ele fez é errado. Pelo contrário, lá dentro é seguida a lei de execução penal. Quando a gente vai na lei de execução penal, ela no seu primeiro artigo já traz para nós: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a integração social do condenado ou do internado. Harmônica integração social. Então, quando a gente fala de harmônica integração social e tem em vista que o sistema carcerário é um serviço público, a gente entende que ele vem para tornar a pessoa que errou de algum modo e que foi punida pelo Estado uma pessoa melhor, que ela tenha novas condições para que assim que sair, ela não venha a cometer o que havia feito. E a gente percebe que o que a gente tem é um construto social de que ela tem que sofrer, ela é um monstro. Então, se ela ficar lá enclausurada, engaiolada durante 8 anos, pelo menos são 8 anos que a gente está livre dela aqui fora. É engraçado a gente pensar nisso, primeiro porque essa pessoa volta. Então é estranho a gente dedicar tanto ódio, tanta desesperança para alguém que vai voltar para o convívio. Por outro lado, a gente esquece que o sistema carcerário é um serviço público. Quando eu vejo as pessoas despejarem tanto ódio em relação ao sistema carcerário, eu fico imaginando se elas fizessem a mesma coisa com o SUS, que também é um serviço público. A pessoa, ela merece ser tão bem tratada no SUS, quanto no sistema carcerário, quanto na escola pública, quanto outros serviços que o Estado se presta a servir. Então a gente começa a racionalizar essa questão, né? Eu comecei nessa caminhada de mudar a minha opinião sobre isso quando eu fui conhecer de perto o que acontecia ali e quem eram essas pessoas. Mário Toboni mudou a minha visão quando ele disse que as coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. Eu tive o privilégio, a oportunidade de passar uma semana em uma instituição carcerária. Lá eu dormi, almocei, tomei café da manhã, jantei, conversei muito, participei de reuniões de todos os internos em que eles lavavam roupa suja, discutiam sobre o andamento das questões lá dentro, joguei xadrez, joguei bola, e aquilo foi me sensibilizando para perceber que são seres humanos iguais a nós. A diferença é que o Estado ou persegue de forma diferente os erros dele, ou simplesmente descobriram os erros dele, e os nossos ainda continuam escondidos. Lá eu fui perceber que eu poderia ajudá-los com o meu trabalho, eu sou professor de oratória, eu poderia ajudá-los a mandar melhor numa entrevista de emprego, a ter uma melhor comunicação interpessoal lá dentro, comunicação não violenta. Então eu fui para lá com esse olhar bem voltado para a comunicação. Para mim, oratória é liberdade. Então quando eu tive essa oportunidade de levar liberdade para um presídio, foi algo que mexeu muito comigo. E lá dentro eu comecei a reparar uma coisa. Eu notei que eles não gesticulavam porque ou eles estão algemados, ou ainda que quando tiram as algemas, eles ainda, de alguma forma, repercutem esse gesto, o ombro para trás. Então é uma postura comprometida que os leva a não gesticular muito. E eu percebo que todos esses são recursos para a gente se conectar enquanto a gente fala. Notei falta de um outro recurso, que é o olhar. E aí eu fui perceber que quando um agente penitenciário entra numa cela, faz parte do procedimento de segurança, do protocolo, que o preso olhe ou para a parede ou para o chão. Eu notei que muitos ali não falavam os nomes uns dos outros, porque, associando, quando eles entram no sistema penitenciário, eles são chamados ou pelo vulgo uns pelos outros, que é o nome do crime, ou então por um número. E aí tudo isso, apesar de que eu fui para a APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que dá um outro tratamento completamente diferente disso, eles ainda, a grande maioria, passaram um tempo considerável no presídio, então ainda reproduziam aquelas questões. Não olhavam nos olhos, não gesticulavam, não diziam o nome, e aquilo tudo mexeu muito comigo. Acontece que eu saí daquele sistema, eu saí daquele local e voltei para a sociedade e comecei a reparar que todo mundo aqui anda preso nesse sentido também. Ninguém gesticula porque anda com o braço cruzado, anda com a mão no bolso, com o braço para trás. Ninguém olha nos olhos porque tem vergonha, sente um desconforto, está olhando para o celular. Ninguém diz o nome porque a gente tem uma gama de vícios de linguagem e gírias que
servem no lugar do nome. Então, com isso, eu fui me sensibilizando para trazer a liberdade da oratória aqui fora. Mas o objetivo desse vídeo é dizer que bandido bom é bandido recuperado. Recuperado. O que é um bandido recuperado? E por que isso incomoda? Porque o construto social é entender que bandido bom é bandido morto. Só que no Brasil não existe pena de morte. Então esse cara, essa mulher, ela vai voltar. Então a gente precisa lidar com a questão que é o preconceito. Para estudar melhor sobre isso, eu recorri a esse livro fantástico, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E ele vem falar da raiz do preconceito. Ele traz alguns outros estudiosos que observaram, através de seus estudos, que o preconceito começa a se formar na idade mais tenra, na infância. É ali que a gente começa a ouvir, e aqui eu trago uma ponderação de que o preconceito é um vírus, e esse vírus se reproduz. Quando a gente interrompe a cadeia reprodutiva de um vírus, ele para de reproduzir. Então uma das formas da gente terminar com esse preconceito é parar com piadinhas inofensivas, que na verdade ofendem, perpetuam essa questão. É olhar diferente para uma pessoa que está presa, para uma pessoa que voltou do sistema carcerário. É quando a gente escuta uma dessas piadinhas ou um comentário tóxico, a gente se posicionar. Só através do posicionamento é que um preconceito ele perde as forças, para de se reproduzir, até que um dia, quem sabe, a gente consiga exterminá-lo e entender que quem passou pelo sistema carcerário é como quem passou pela escola pública, como quem passou pelo sistema de saúde pública, uma pessoa que passou por um serviço prestado pelo governo. É isso que acontece de fato. Voltando para a questão do preconceito, ele se forma quando a gente é criança, mas apenas na idade adulta a gente começa a ter crenças que corroboram, que vão dar sustento para esse preconceito. Então a gente começa a identificar nas coisas que justificam. Ah, mas ele é uma pessoa perigosa. Ah, se ele errou uma vez, ele pode errar de novo. Então eu convido você a mudar essa questão. E para mudar, gente, como disse Mário Ottoboni, as coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. Visite um presídio, visite uma associação de proteção e assistência ao condenado. Ah, a gente está num período de quarentena, está um pouco complicado. Vai à internet e pesquisa por vídeos que mostram o índice de ressocialização, a diminuição do índice de reincidência quando essas pessoas são tratadas com respeito. Isso é um forte argumento para a gente começar a perceber. Uma outra coisa é que quando a gente sente essa vontade de interromper o preconceito, a gente fica meio perdido em como a gente pode fazer isso. Aqui eu faço uma dica que mais do que no como, preocupe-se em porquê. Tem um vídeo muito legal que se chama Golden Circle, de Simon Sinek. Dá uma pesquisada aí, vou deixar nos comentários desse vídeo. É um ótimo vídeo para a gente entender o poder do porquê. Mas se você tiver um porquê fortalecido, uma questão de que o outro merece respeito, de que esse respeito vai torná-lo uma pessoa melhor, mais bem estruturada em termos de posicionamento, de conseguir tomar uma decisão mais acertada, a gente vai criar os comos. Como eu vou ajudar? Republicando, repostando um post que lida com esse preconceito, repostando trabalhos legais que são feitos lá por pessoas que passaram pelo sistema carcerário. Tudo isso são formas muito acessíveis. Passou a quarentena, quer ajudar? Vai lá conhecer. Lá você vai ficar sabendo que a música é muito bem-vinda lá dentro, a capoeira, a dança, trabalhos como levar oratória para lá. Christian, mas eles têm tantos problemas. Lá, às vezes, não tem... Eles precisam de comida, precisam de vestuário, precisam de pintar paredes. Você vai levar oratória? Eu acredito que oratória é liberdade. E que se eu ajudá-los com entrevista de emprego, com aliviar a comunicação lá dentro, já é um grande trabalho. Encontre o seu trabalho. Veja o que você faz bem que pode ajudá-los e aí você vai ver que é um caminho sem volta. Quando a gente conhece as coisas, elas ganham sentido. Quando elas ganham sentido, a ação ela vem. A gente começa a sentir uma movimentação interna para fazer diferente. Bandido bom é bandido recuperado.